Meus amados irmãos, eu os saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma alegria e uma honra muito grande estar aqui com vocês de volta mais uma vez pelo canal A Voz da Bíblia, para trazer uma palavra de Deus para o vosso coração neste momento. Antes de ler o texto da palavra do Senhor, eu quero lhe convidar para que você se inscreva no canal A Voz da Bíblia do Pastor João, participe, assista os vídeos, compartilhe os vídeos e faça o seu comentário, porque você fazendo isso você vai estar ajudando o canal a crescer e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Eu estive um pouquinho afastado, visto que estava cuidando de umas coisas pessoais e fiquei um pouquinho mais de semana aí, 2 semanas sem gravar vídeo, mas agora eu estou voltando de volta para trazer a palavra do Senhor para o vosso coração. É uma honra muito grande estar com vocês de volta, meus amados irmãos, porque o reino de Deus não pode parar. A gente tem que continuar pregoando, tem que continuar anunciando, tem que continuar falando desse poder maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que o tempo do fim se aproxima cada dia mais, com mais velocidade, e nós temos que nos apressar também em alertar os irmãos, o povo, para que venham a Cristo o mais rápido possível, se apegue cada vez mais ao Senhor, porque o tempo do fim se aproxima a cada momento. Eu quero ler no capítulo 16 do livro de Lucas, e o versículo de número 19 em diante. É um texto bastante conhecido, mas eu quero falar um pouco sobre esta palavra para o seu coração nesta noite, em nome de Jesus. A Bíblia diz aqui: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia, todos os dias, regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em sua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai Abraão, que mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos forem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, ela é muito clara. Nós vemos aqui agora outra vez a Bíblia mostrando a diferença
entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Eu não estou falando aqui de pessoas que creem em Deus. Eu estou falando de pessoas que temem a Deus. Eu estou falando porque há uma diferença muito grande em crer em Deus e obedecer a Deus e servir a Deus. Por que eu falo isso? Alguém pode até falar, mas pastor João, eu queria saber. Porque existe um vocabulário na boca da maioria dos cristãos, das pessoas. O fulano crê em Deus, o fulano crê em Deus, o fulano crê em Deus, a fulaninha crê em Deus. Mas eu não estou falando aqui de crer em Deus, eu estou falando de obedecer a Deus. Eu estou falando de ser fiel a Deus. Eu estou falando de renúncia do mundo, do pecado, da idolatria, de tudo que não presta, e se apegar em Deus de todo o coração. Eu estou falando de obedecer a Deus de coração. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que até o diabo crer, que estremece, mas ele não obedece. Então há uma diferença entre o crer e o obedecer. O obedecer é muito maior, muito mais importante do que crer. Se você perguntar para qualquer pessoa aí fora do mundo, elas vão falar, não, eu creio em Deus, não, o que é isso? Eu acredito em Deus, eu sei que Jesus é o Filho de Deus, eu sei que Deus existe, aquele vocabulário todo, aquela coisa bonita. Mas só que ele ama, ele crê em Deus, mas ele também crê no mundo. Ele crê em Deus, mas ao mesmo tempo está obedecendo a voz do mundo. Ele crê em Deus, mas ao mesmo tempo está ouvindo a voz do Deus das trevas, do Deus desse século, do Deus deste mundo, que se chama Satanás. Ele crê em Deus, mas crê também nas coisas que o mundo oferece. É tanto que ele vive com um pé do lado de Deus, mas o outro pé está do lado do mal. Ele quer servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ele quer servir a Deus e servir o mundo. Quer servir a Deus e servir o pecado. Quer servir a Deus e servir as coisas que o mundo oferece. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou nós somos de Deus, ou nós somos das trevas. Ou nós somos da luz, ou nós somos das trevas. Ou nós somos do Deus Jeová Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Ou nós somos do Deus das trevas, chamado Diabo e Satanás. Ou nós somos de Jesus, ou nós somos do inimigo das nossas almas. Então eu quero dizer uma coisa para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero mostrar aqui a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A Bíblia diz aqui muito claro para nós, na palavra do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala de duas pessoas diferentemente uma da outra, porque um servia a Deus e outro não servia. Um era pobre, o outro era rico. Um vivia regalada e esplendidamente, e o outro vivia uma vida de sofrimento, de angústia, de tribulação, de doenças, de dores, de chagas. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, baseado na palavra do Senhor. A Bíblia diz: havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias vivia regalada e esplendidamente. Se nós formos olhar hoje a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, nós vemos hoje o rico aqui representando o mundo com as suas carnalidades, o rico representando o mundo com as suas concupiscências, o rico representando o mundo com a sua luxúria, o rico representando o mundo com a sua riqueza, o rico representando o mundo com a sua grandeza,
com seu orgulho, com a sua vaidade, e o pobre representando a igreja do Senhor, o pobre representando um povo de coração quebrantado, um povo sofredor, um povo discriminado, um povo até mesmo odiado, um povo que vive uma vida de preconceito porque são cristãos, um povo, apesar de pertencer a Deus, mas vive uma vida de discriminação. São discriminados pelas pessoas, são zombados pelas pessoas, são criticados pelas pessoas, são às vezes até injuriados e maltratados. Se nós formos olhar para a história do cristianismo, para a história do povo de Deus, dentro dos dias primórdios, sempre o povo do Senhor foi perseguido, e muitos foram até mortos por causa que defendia o direito da palavra de Deus. Se nós formos olhar à luz das Escrituras, que eu não quero entrar muito nesse assunto, mas vou citar só algumas coisas aqui, para vocês entenderem aonde eu quero chegar com esta palavra. A Bíblia diz que os dois primeiros filhos que nasceram na terra, o primeiro chamado Caim e o segundo chamado Abel, filho de Adão e Eva. O Abel, ele se voltou a adorar a Deus, ele se voltou a servir a Deus, ele se voltou a glorificar o nome do Senhor. É tanto que ele deu a sua melhor oferta. Ele amava a Deus de uma maneira maravilhosa, que ele trouxe do melhor do seu rebanho para oferecer um sacrifício ao Senhor. E o Caim trouxe do fruto da terra. Deus se agradou do sacrifício de Abel e não se agradou do sacrifício de Caim, da oferta de Caim. Deus se agradou da oferta de Abel, porque Abel escolheu o melhor do seu rebanho. Não quer dizer que Deus não ia receber a oferta de Caim, claro que ia. Se ele tivesse trazido o melhor, se ele tivesse trazido de coração, se ele tivesse trazido com amor, se ele tivesse trazido com sinceridade, se ele tivesse trazido a oferta de coração. Mas ele não escolheu o melhor, o Abel escolheu o melhor. O que aconteceu? Nasceu uma inveja, um ódio terrível no coração do Caim, que virou uma representatividade do mal e matou o seu irmão. Então já começou agora a perseguição do lado maligno contra o lado espiritual de Deus. Nós vemos que várias comparações, se a gente fosse fazer, a gente ia ver na Bíblia. Eu vou citar somente uma outra. Isaac teve dois filhos, um chamado Jacó e outro chamado Esaú. Esaú era o primogênito, porque nasceram juntos, mas Esaú nasceu primeiro, e Jacó nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. O Esaú optou a não servir o Deus do seu pai Isaque e do seu avô Abraão. Esaú optou a não adorar o Deus do seu pai. Jacó, o mais novo, já optou a servir o Deus do seu pai. Eis aí outra vez a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Se nós olharmos um pouquinho atrás, nós vamos ver Abraão tendo dois filhos. O primeiro com a escrava Agar, chamado Ismael, e o outro com a livre, a mulher legítima, do casamento escolhido por Deus. Esse teve um filho chamado Isaque. Desse casamento teve um filho chamado Isaque. Isaque optou a servir o Deus do seu pai Abraão. O Ismael não quis servir o Deus do seu pai Abraão. Tanto que Ismael virou uma grande nação, Isaque também virou uma grande nação,
que até hoje essa nação está crescendo, se multiplicando, o descendente de Isaac na terra, através do poder do Evangelho da salvação, do Evangelho do reino, do Evangelho da graça. Porque todas as pessoas que aceitam Jesus como Salvador de todo o coração, e Ele se oferece como oferta em sacrifício suave a Deus, se oferece como sacrifício, porque a maior oferta que o homem pode oferecer hoje não é dinheiro, não é dízimo, não é o seu bem material, não é carneiro, não é ovelha, não é boi, não é prata, não é ouro. A melhor oferta que Deus quer é a sua postura de cristão. A maior oferta que Deus quer é a sua postura de um servo fiel. A maior oferta que Deus quer é o seu sacrifício através da oração, da humildade, do louvor. Quando você louva a Deus, quando você ora, quando você busca o Senhor, você está oferecendo um sacrifício contínuo a Deus. E Deus recebe aquilo como sacrifício, aleluia, e o nome dele é glorificado e você é abençoado na presença do Senhor. Aí eu só citei esses textos para você poder entender onde eu quero chegar. A Bíblia diz: havia um homem rico, vestia-se de púrpura. Eu já disse que o rico representa o mundo com as suas riquezas, com o seu poder, com a sua grandeza. O lado de Deus, o lado do povo do Senhor, é o lado do povo discriminado, do povo maltratado, do povo injuriado, do povo perseguido. Quantos milhões de pessoas morreram porque serviu a Deus? Quantas pessoas já morreram porque adoram a Deus? Quantas pessoas já morreram porque adoravam o Senhor? E até hoje nós estamos sendo discriminados, aleluia, porque somos cristãos. E vai chegar uma hora que o homem do pecado se levantará, o anticristo se levantará, o homem, o iníquo, o chifre pequeno de Daniel 7, 8, 9, ele vai se levantar e vai governar o mundo e vai perseguir tudo que se chama Deus e objeto de culto, e vai haver uma perseguição em massa sobre a humanidade. Mas enquanto estamos no dia chamado hoje, nós temos que anunciar o Evangelho de Cristo, porque sabemos que o povo de Deus é representado por aquele homem que não tinha riqueza e vivia à porta daquele rico. Hoje nós vivemos uma época de discriminação. É cristão, então está discriminado. É negro, está discriminado. É não sei outra coisa, é discriminado. Se serve a Deus, é da igreja, não serve, entendeu? Porque o mundo, com a sua riqueza, com o seu orgulho, ele discrimina todos aqueles que servem a Deus. Só que há uma diferença. A Bíblia diz que o mendigo morreu, aquele mendigo que representa o povo de Deus, ele morreu e foi sepultado. E ele foi e abriu os olhos, ele estava lá no seio de Abraão. Ele foi levado para o seio de Abraão, quer dizer, o seu espírito foi levado ao seio de Abraão. Porque o homem, quando ele morre, meus amados irmãos, a Bíblia diz lá em Eclesiastes que o homem morre, o espírito volta a Deus e o corpo vai para o pó. Tem gente que não sabe interpretar esta palavra. Quando a Bíblia fala o espírito volta a Deus, é porque quando o homem morre, a mulher morre, a partir do momento da morte dela ou dele, ele fica inerte, ele não pode mais tomar decisão nenhuma, porque ele morreu. Ele vai ficar um passo do seu corpo, o seu espírito, esperando o que vai acontecer com ele. Só Deus, da agora para frente, é que vai decidir para onde ele vai. E com certeza o anjo do Senhor virá e pegará aquele espírito, aquele que morreu em Cristo, na fé, na obediência, será levado ao seio de Abraão, será levado ao Seol. O Seol é o lugar onde ficam os mortos. O Seol, ele tem 3 repartições importantes para quem não sabe. Quem morre em Cristo na obediência, ele vai para um lugar de descanso, um lugar de maravilha, um lugar de paz. Quem morre na desobediência, como esse rico morreu, que representa o mundo com as suas riquezas, com as suas carnalidades, com os seus pecados, ele vai para um lugar de tormento. E tem uma classe de pessoas que ele nem é da classe do rico, dos desobedientes, nem é da classe daqueles que vão para o seio de Abraão. Ele vai para um lugar
para ali ele pagar o último centil. Eu não estou falando de pessoas que vão para o purgatório, porque purgatório não existe. Eu estou falando de pessoas que não irão participar do reino de Deus, só vão ressuscitar na última ressurreição, na segunda ressurreição, para serem julgados pelo livro das obras, e muitos serão salvos, mas eles serão punidos por Deus por causa de uma certa desobediência que ele levou na vida carnal, na vida terrena. Então ele não poderá participar da primeira ressurreição. Ele será punido durante 1000 anos, enquanto a igreja reinará com Cristo no reino milenial. Ele ficará lá em outro lugar, esperando para ser julgado no grande trono branco. Eu não quero entrar nesse detalhe porque é muito profundo. Numa outra oportunidade eu quero falar mais detalhadamente sobre esse assunto a vocês. Mas eu estou falando do rico que morreu. A Bíblia diz que o rico morreu e foi sepultado. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E lá ele levantou os olhos, e o rico lá no lugar de tormento, ele levantou os olhos e disse, e viu Lázaro, aquele que jazia à porta dele, desejando se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Quantas pessoas que é cristão, que vive uma vida sofrendo, uma vida de sofrimento, que parece que é o contrário do que a palavra de Deus diz, mas não é, meus amados irmãos. Eu quero falar uma coisa para vocês aqui, para vocês entenderem. A vida de cristão não é fácil. A vida de cristão autêntico, verdadeiro, não é fácil. Tem um evangelho fácil aí que vive pregando prosperidade, que fala que o cristão tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro, tem que levar uma vida. Olha, a vida de cristão não é fácil. A vida de cristão é uma vida de luta, de sofrimento. Só que nós temos a maior riqueza conosco, que é o nosso nome escrito no livro da vida, e temos também, aleluia, paz interior, que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, a vida do cristão sempre foi uma vida de perseguição. Eu já disse no começo do vídeo a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E a Bíblia diz que o rico levantou os olhos e viu Lázaro no seio de Abraão. Ele começou, pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque eu estou nesse lugar de tormento. Aí Abraão diz, filho, há um abismo entre nós e vós, que ninguém pode passar para lá e nem vocês para cá. Ele diz, pai Abraão, manda que algum dos mortos vá lá na terra, fale com meus irmãos, para que eles se convertam e não venham para esse lugar de tormento. Ora, irmão, isso não é somente uma parábola, isso é uma coisa que Jesus está falando, uma realidade, representando o que vai acontecer com o ser humano após a morte. Se você semeou uma boa semente, você vai colher coisa boa. Se você semeou o mal, você vai colher o mal. Não adianta, o homem colhe o que ele planta, é a lei da semeadura. Se você crê do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, se você entregou o seu coração ou entregar o seu coração a Cristo, ainda que você venha a morrer, você irá para um lugar de descanso. Se você leva uma vida de orgulho, uma vida de discriminação, se você leva uma vida praticando preconceito contra as pessoas, quantas pessoas religiosas que são preconceituosos, que acredita na placa da sua igreja, que se levanta contra as outras igrejas, que critica dos outros irmãos de outra igreja, quantos que pregam que somente a igreja dele que vai salvar. Não é nem Jesus que salva, é a igreja dele. Se a pessoa não pertencer à sua igreja, à sua placa, à sua organização, ao seu ministério, não é salvo. Uma pessoa dessa vai abrir os olhos no lugar de tormento, porque o orgulho vive nela. Ela não tem respeito às outras pessoas, não tem respeito à fé das outras pessoas e leva uma vida praticando preconceito contra os outros irmãos. Porque, irmão, placa de igreja, ministério, essas coisas todas não valem nada para Jesus, irmão. O que vale para Jesus é a sua fé, a sua obediência, a sua sinceridade, a sua vida íntegra diante de Deus, a sua vida de amor. Se você ama o seu próximo como a ti mesmo, se você ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, se você
ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo, você com certeza, você herdará a vida eterna. Você, quando morrer, irá para um lugar de descanso, juntamente com Abraão, Isaac e Jacó, que já estão lá esperando o dia da primeira ressurreição. Então eu quero dizer uma coisa para você: fique firme, entregue a sua vida a Jesus, abandone esse mundo de ilusão, esse mundo de idolatria, esse mundo de pecado, esse mundo de prostituição, esse mundo de drogas, esse mundo de bebida, de imundícia. Volte-se para Deus, porque o Senhor tem uma obra na tua vida. O Senhor quer escrever o teu nome no livro da vida. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Entregue o seu coração ao Senhor e a sua vida será uma vida transformada pelo poder de Deus. Outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Aleluia, porque quando você fechar os seus olhos, se você fechar os seus olhos, partir para a eternidade com Deus, você vai acordar, vai ser levado o seu espírito para um lugar de descanso. Se você partir para a eternidade na desobediência do pecado, você vai ver o lugar de tormento. Já vai começar o tormento antes da primeira ressurreição, e no final do milênio será julgado e lançado no lago de fogo e sofrerá para toda a eternidade. Então, meu amigo, meu irmão, meu companheiro que está me ouvindo neste momento, pessoas que estão me ouvindo, indiferentemente da sua fé, da sua raça, da sua religião, eu não estou pregando religião, não estou pregando igreja, não estou pregando placa, eu estou pregando aqui o Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá a Deus a não ser por Ele. Então, outra vez, você vai ver a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, que Deus continue fazendo uma grande obra na sua vida. Se inscreva no canal A Voz da Bíblia do pastor João Orlando, que eu sempre vou estar trazendo uma palavra de conforto para o seu coração. E compartilhe o vídeo, faça o seu comentário, porque se você compartilhar, você vai estar ajudando o canal a crescer. Dê um joinha lá, aperte lá, viu? Aperte lá também em todas, porque você vai receber todos os vídeos para você aprender a palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.